Oi mundo! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, deixa seu like. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, muito profundo, que é o vazio existencial e o sistema de crenças. Se você está sentindo aí alguma coisa parecida com o vazio, vem comigo que eu vou te explicar o que pode ser isso aí. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o sistema de crença ele é abordado de várias perspectivas, como científica, filosófica, religiosa, mas o que eu vou abordar aqui nesse vídeo é mais a perspectiva da espiritualidade, que afinal é a vertente aqui do canal, né? Quando a gente é criança, do 0 até os 7 anos de idade, a gente está numa fase ali de formação. É um momento em que a gente está receptivo às informações e que isso vai formar quem a gente se torna no momento presente. Sejam ideias, tudo que vai ser falado pra gente, a gente vai agregar aquilo e trazer pro nosso ser, pra nossa manifestação de quem a gente é. Tá, e um desses elementos que vai se formando ao longo dessa idade ali, desses 0 a 7 anos, é o sistema de crenças. Então, tudo que você ouviu, que te falaram, que você viu, pode estar até hoje no seu sistema de crenças, tá? Quando a gente tá nessa idade que eu falei pra vocês, do 0 até os 7 anos, existe essa abertura muito grande. Vamos imaginar, tipo, uma caixinha vazia. E aí você vai colocando coisas e colocando coisas. Essas coisas seriam tipo informações. E as informações vêm através das coisas que nos falam, das coisas que a gente vê, e tudo isso com uma determinada repetição, caso algo aconteça assim de uma maneira muito traumática, forte, vai ficar lá no seu sistema de crença. Essa caixinha vazia é o seu sistema de crença, basicamente ele vazio, pronto para receber informações. Só que muitas informações que a gente recebe pelo o nível de inconsciência do nosso coletivo são informações que nos prejudicam, mas que não é necessariamente a culpa do sistema ou das pessoas que passaram certas informações. É o que tinha para acontecer e a gente tem que ter essa responsabilidade e entender que tudo acontece por uma certa razão. Se algo ruim aconteceu lá na sua infância, ficou no seu sistema de crença, continua reverberando até hoje, significa que é alguma coisa que você precisa aprender com essa situação e transmutar, tá? Além disso, existem alguns paradigmas da nossa sociedade, ideias de o que é ser um ser humano bem-sucedido, do que é ser um ser humano feliz. Basicamente seria ter filhos, casar, ter um bom trabalho, esse tipo de coisa, sabe? Que as pessoas consideram que que vai fazer a pessoa feliz. Só que às vezes a pessoa segue todas essas coisas, vai lá, faz tudo, trabalha, tem sucesso, ela consegue comprar uma casa legal, consegue casar, ter filho, tudo que a sociedade falou pra ela, o que faria feliz. Mas ela chega nesse ponto e ela não se sente feliz. Porque que acontece? Tudo que a pessoa colocou lá no sistema de crenças dela foi criando certas camadas, várias camadas. Existem várias pessoas que dão um exemplo da cebola, que vão criando certas camadas e lá no miolinho é onde fica a nossa essência, onde está a nossa essência que conecta a gente com a parte do todo que a gente com o todo, na verdade, a gente seria uma pequena partezinha, né? E aí, quando você vai criando essas camadas, você tem que ser desse jeito, faça isso, e você vai criando essas camadas e você reflete isso na sua vida. Então, vai fazendo coisas para alcançar o que foi dito. Se a pessoa falou, você é muito ruim em dança quando você era criança e aquilo ficou ali, você começa a acreditar que você é muito ruim em dança, você não dança. E tudo isso bloqueia essa conexão com a nossa essência. E a nossa essência, ela tem total ligação com a parte criativa que a gente é. Tudo que a gente produz com amor, com paixão, com criatividade, nos conecta com essa essência. Veja como você se sente fazendo coisas criativas. E preste atenção nesse sentimento. Esse sentimento é essa conexão com a nossa essência, com o divino que é em nós.
Quanto mais distante a gente está da nossa essência, por formações de várias camadas, de várias crenças, mais difícil é a gente acessar a nossa essência e mais forte vai ser esse vazio existencial, que nada vai preencher esse vazio. E nesse momento que a gente está vivendo agora de uma pandemia, de uma quarentena, e a gente tipo assim, olha pra você e tipo assim, é um momento de olhar pra você, que você tá ali. Não tem pra onde olhar, você vai começar a olhar pra você e aí sente esse vazio. Então é porque existe camadas. Todos nós temos camadas, todos nós temos essas camadas que foram criadas por sistemas de crenças, pelo nosso sistema de crenças e as crenças negativas. A gente também tem crenças positivas, tá? Mas foca aqui nas crenças negativas que a gente tem. Então, o que acontece? Isso é o que nos distancia da nossa essência, quando a gente vai criando mais camadas. E aí, quanto mais camadas, mais vazio a gente vai se sentir quando a gente estiver mais distante. Porque o que nos faz sentir preenchidos é estar aqui, ó. Aqui é a essência. E mais camadas, mais distante, entendeu? Então esse nosso sistema de crença, ele possui todos esses elementos que a gente recebe, de palavras, de coisas que a gente vê, enfim, de todas as coisas, traumas, e isso faz com que a gente crie uma versão da gente que é diferente da nossa essência original, porque quanto mais bloqueios e camadas, mais diferente você é da sua essência, certo? E para ir desbloqueando, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é entender que essa essência tem a conexão com o lado criativo. Então a gente precisa explorar o nosso lado criativo, ok? O que é criativo para você? É totalmente relativo. O que eu considero criatividade pode ser completamente diferente do que você considera criatividade. E daí quando a gente é criança, a gente ouve muito, você não deveria fazer isso porque isso não dá dinheiro. Por exemplo, quem gosta muito de desenhar, não faz isso porque isso não dá dinheiro. E aí a pessoa para de fazer algo que era a paixão dela, uma maneira de expressão criativa, de conexão com a essência, e aí ela vai fazer tipo, sei lá, direito, que é completamente diferente. Não é desmerecendo áreas, porque tem pessoas que amam a área de direito e da arte. As pessoas são diferentes, entende? Esse é o ponto. E pra pessoa que gosta da arte, ela vai ficar completamente bloqueada, ela vai ficar completamente desconectada da essência quando ela tá exercendo outra coisa que não é a essência dela, sabe? Tá, e outra coisa muito importante. Quem vai saber exatamente o que é a sua essência, o que te faz se conectar, é você. Igual eu falei, o que é criatividade para mim é completamente diferente, mas todos nós temos a capacidade de descobrir novas coisas, além do que a gente já sabe. Então, desconstruir o que a gente tem como o que somos e reconstruir algo novo em cima disso, e aí desconstrói de novo, reconstrói. E aí a gente vai aprendendo, sabe? Mas uma coisa muito importante é a gente entender que ninguém é muito ruim em algo. Existem pessoas que desenvolvem bem as coisas e outras que não, mas a gente tem a possibilidade de desenvolver as coisas. Tanto é que os atletas de alta performance, eles têm um nível de treino elevadíssimo. Então, se a pessoa quer se tornar alta performance em alguma coisa, é só desenvolver o treino, sabe? Mas é entender principalmente que a gente não é incapaz de saber as coisas, de aprender coisas novas. A primeira vez que você vai fazer, pode ser que não seja tão bom, mas se você quiser desenvolver melhor isso, você continua fazendo. Primeira dica para entender esse sistema de crenças: existem várias ferramentas que podem mudar a crença, tanto as ferramentas mais terapêuticas como o PNL, Theta Healing, a hipnose clínica, uma série de coisas que podem mudar sua crença assim, ó. O que eu quero falar agora é um métodozinho muito simples, muito tranquilo, que você pode fazer em casa, porque nem todo mundo pode fazer o investimento, né, das terapias. Então vamos lá. Primeira coisa, identifica o que você tem de crença negativa. Descobriu? Beleza. Procura um dia, esse é o dia que eu quero fazer essa técnica. Então pega esse dia, procura um lugar reservado, pega essa crença e usa o porquê para ela até ela parar de fazer sentido. Por exemplo, por que eu não consigo abundância financeira? Aí você vai responder uma coisa. Aí você, por que dessa coisa que você respondeu? Aí continua até isso não fazer sentido. Porque no fundo, as crenças que a gente tem
elas acabam não fazendo sentido quando você chega nesse ponto final, sabe? Você fala, caramba, meu, realmente não faz sentido. Por que eu tô tendo essa crença? Eu falo isso por experiência própria, tá? Pode acontecer algumas coisas, tipo, você chorar muito, você não querer fazer. Se não quer fazer, não faz, não é o momento. Deixa para outro dia. Mas se você chorar, se você der risada, se você... É um processo normal. Eu falei um pouco sobre o vazio existencial, que é basicamente essa desconexão, esse afastamento da nossa essência. Então, quando a gente vai removendo crenças, vai tirando camadas, vai abrindo ali o negócio, a gente começa a ver, cara, essa aqui sou eu, essa pessoa que sabe fazer crochê, que sabe dançar, não só saber, mas gostar de fazer, que se sente bem fazendo, não importa nem se você sabe, se você se sente bem fazendo, já é uma coisa. Então, é uma maneira da gente florescer, essa conexão com a nossa essência vai se florescendo e esse vazio vai passando, porque agora as coisas começam a fazer sentido. Você não é aquilo que falaram que você era, você é o que você é. E só você sabe o que você é, entende? O vazio existencial é basicamente quando você não se identifica consigo mesmo. E aí quando a gente tira essas camadas de coisas que foram colocadas ali que você acredita que era você vai tirando e vendo que não é você consegue se sentir melhor, você consegue se sentir preenchido, você consegue se sentir conectado e uma pessoa melhor, uma pessoa saudável. Tudo que eu tô falando aqui é basicamente processos que ocorreram comigo e que ocorreram com várias pessoas e que pode ocorrer com você também, caso você esteja sentindo esse vazio existencial. Então comece a se perguntar o porquê das coisas, por que você faz isso? Por que você escolheu essa faculdade? Por que você tá tendo tal hábito? Se pergunte as suas decisões, as suas escolhas e você vai conseguir entender quem você é e remover essas camadas até chegar lá, tá bom? É isso o vídeo de hoje. Caso vocês gostem, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acha que precisa ver ele. Até o próximo.